Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta, comigo, doutora Guta Maranhão. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa que eu sou super fã, a Suzy Mariá, que é uma médium, filósofa, escritora, ainda é youtuber, né, Suzy? Super feliz de ter Isso você aqui mesmo. comigo. Que prazer estar contigo, doutora Guta, e que prazer poder falar do Desperta da Saúde. Eu creio que é um dos assuntos que a gente mais está carente no mundo hoje, e quando a gente fala que o nosso host é um especialista, faz um bem danado na alma. Eu estava sempre pensando, né? A gente já se conhece anteriormente, né? Eu tenho o prazer de ter a Suzy como minha paciente, acho o máximo quando ela chega no consultório, eu fico super feliz, que é uma energia incrível, e a gente conversa bastante, ela sabe, né, esse meu pensamento de fazer o bem, de fazer o que é legal, de ajudar as pessoas, e de despertar aquela coisa de puxar as pessoas para acordar para algo que já tem na vida da gente de maravilhoso, de incrível, que a gente pode proporcionar para os outros e despertar a saúde em si, como melhorar a saúde física, emocional, mental. E esse mundo espiritual é tudo a ver, né, Suzy? Tanto é que a gente escolheu esse tema, né? Você, como os pensamentos, sentimentos, emoções afetam a nossa vida física. Exatamente. Porque, sabe, tem algo importante. Quando a gente pensa o que é saúde, ela sai da ausência de doença e enfermidades e vai para eu creio que um conceito da Organização Mundial da Saúde que mais ajuda a gente é o estado completo de bem-estar. E estado completo de bem-estar é isso. O físico, o mental, o social e, é claro, daí o espiritual, porque a gente é esse composto maravilhoso. Então, vamos falar sobre tudo isso hoje, e em especial sobre a saúde emocional e espiritual. Como que a gente pode cuidar um pouquinho mais dela? Quando eu penso, né, nesses aspectos desse estado completo de bem-estar, e a gente vai para o lado das emoções, por exemplo, o mais importante é talvez nós sairmos do sonho de controlar as emoções, porque controlar é bonito, mas eu controlo minhas emoções, eu fico chateado, mas eu consigo ainda assim ficar calmo e sorrir. Eu estou feliz, mas eu consigo ficar compassivo quando alguém não está passando bem. Não é isso, isso é controle absoluto, e controle é o que o ser humano menos tem. O que nós temos que ter é conhecimento. Quando você conhece as suas emoções, aí sim muda tudo na tua vida. Quando você conhece as emoções que brotam de sentimentos como o sentimento de compaixão, emoções que brotam do sentimento de tristeza e tantos outros sentimentos que permeiam a nossa vida. Então, mais que controle, é conhecimento disso tudo. Agora, antes de ver as perguntas que nós temos com a doutora Guta Maranhão, quero falar rapidamente dos estados que colaboram com esse estado emocional e espiritual. Estado físico de saúde é o que a gente mais busca hoje em dia, né? É ter um corpo ajustado, um metabolismo bom, dormir um sono tranquilo, poder fazer educação física. Enfim, na parte do físico, creio que nós temos assim um cabedal de opções no mundo hoje excepcional. Depois nós vamos para o mental. E o mental, o estado completo de bem-estar mental, é buscar não ter o que eles chamam hoje de as síndromes ou as doenças ou os complexos mentais, não ter depressão, não ter ansiedade, não ter tudo aquilo que impede a sua mente de fluir no bem-estar. E o social é o coletivo. Então, esses três pontos, o físico, o mental e o social, ele hoje ele é muito estudado pela ciência, pela psicanálise, psicólogos. Hoje a gente tem realmente especialistas da mente humana. Aí a gente pega esses três, deixa hoje por um momento no cantinho e vamos para esse lado emocional e espiritual. Não adianta os outros três estarem bem se você não tem esse conhecimento das suas emoções e se você não conhece o mínimo da sua capacidade espiritual, porque a capacidade espiritual é o que mais pode fazer fluir todas essas possibilidades de bem-estar. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, sobre essa saúde emocional que vai movimentar definitivamente esse planeta Terra para um novo patamar, né? Para um patamar que a gente chama de regeneração, que a gente chama de nova Terra, que a gente chama de nova fase do planeta e até de transição planetária.
Nós estamos exatamente nesta fase. Como conhecer as emoções através do mundo espiritual que permeia a nossa vida, mesmo que a gente não reconheça. Faz sentido, doutora? Total. E hoje, inclusive, eu estava conversando com a Marina Lima, que é uma intérprete de Libras, e ela falando assim dos sentidos, né? Da deficiência auditiva, a visual e tal. E a gente conversando, e eu falei, nossa, a gente também tem que pensar que a gente deveria aguçar todos os nossos sentidos. Quando a pessoa tem alguma deficiência, qual ela seja, você aguça mais as outras melhores, porque desde sempre você trabalha melhor os outros sentidos. E a gente falando de sentidos, eu disse, mas existe uma coisa que vamos considerar também sentido, que as pessoas, todas as pessoas do planeta podem aguçar e não fazem, é a parte emocional, a parte espiritual, a parte energética, a parte interna, que é também exercitada. Você, não consigo meditar. Tenta 1 minuto, tenta 2 minutos, tenta Exatamente. 5 minutos, 10 minutos, 1 hora. Quando você consegue, você tem que se permitir. Eu acho que se permitir, eu acho que se render à realidade. Essa é uma realidade que as pessoas fingem que não existe muitas vezes. E quando você se rende a uma realidade que existe, que favorece a você mesmo, é fantástico, é só benefício. Exato. E bem isso. Olha que ponto lindo quando a gente fala com uma profissional da saúde como você. Não é porque esse lado espiritual não está comprovado cientificamente que ele não faz bem. Talvez até, eu estava pensando aqui para o nosso podcast hoje, para a nossa fala, de um exemplo sobre esse estado espiritual. Mas é mais ou menos como você vê uma montanha, que é o corpo físico, e pensar que você não vai ter felicidade de subir essa montanha. Você apenas exerceu o olhar no físico. Então, quando você se rende, pensar assim, ó, para além de tudo que é materialidade, fisicalidade, que é tão importante, existe um estado emocional, um estado espiritual que modifica a forma como eu vejo a montanha, como eu convivo com a montanha, como eu percebo a montanha. Então, nós podemos usar isso na nossa vida o tempo inteiro. Estava aqui pensando justamente nesse exemplo da montanha e nos nossos 5 sentidos, né? Os 5 sentidos físicos tão conhecidos e que eles foram, pela primeira vez, falados do jeito que nós conhecemos por Aristóteles. Então, nós estamos falando aí do século 6 a.C., quando ele começa a falar que a visão é um sentido muito importante, depois a audição, o olfato, o paladar e o tato. E quando a gente fala desse emocional, nós vamos para o 6º sentido, que é os mesmos 5 visto além. Que essa é a beleza, porque às vezes parece que o 6º sentido é algo e tem que ser decifrado como os 5. Não, ele é parte de cada um desses estados físicos. Então, numa falta ou numa ausência de alguma parte da visão, o 6º sentido da visão é aguçar a percepção extrasensorial, aguçar aqui a sua pineal, você perceber sem precisar estar enxergando. Aí aguça automaticamente a audição, a fala, o olfato e o tato. Então, isso é que é bonito, pensar que o 6º sentido é uma partezinha de cada um dos 5 que estão atuando o tempo inteiro na mente e no corpo humano. E aí a gente passa, né, vai para essa metafísica, para além da física, e percebe que nós temos um mundo a descortinar pela frente aí, até partindo justamente dessa parte física, como os sentidos. Esse assunto é magnífico quando a gente pensa dessa forma sobre os sentidos do corpo humano e sobre o quanto os sentidos têm para colaborar, né, com esse bem-estar nosso que nós falamos. Sabe, doutora, também dividi algo que eu aprendi esses dias atrás que eu adorei. Uma convidada falou assim, sabe se você tem um olhar sobre alguém que tenha uma dificuldade no olho, um olho não funciona, aquele olho está apagado, e você percebe na hora que olha o físico. Ela disse que a sabedoria está em olhar para outro ponto. As 2 orelhas, os 2 ouvidos estão ótimos, a boca está se comunicando. E ela disse, desvia o teu olhar daquilo que pode ser uma fraqueza e passa a elencar as fortalezas dessa pessoa. Olha que visão fantástica sobre uma limitação que uma pessoa pode ter e que a gente de imediato podia ter alguma palavra mais negativa sobre aquilo. Ela disse, não, olha como a orelha dele é bonita, olha o cabelo, olha a voz.
desvia o teu olhar para aquilo que a pessoa tem de melhor nos 5 sentidos e você vai observar que a tua vida se transforma completamente. E é um exercício, né? Muitas vezes a pessoa diz, mas eu não sou assim, nunca eu vou conseguir. Tenta, começa. Começa a pegar as pequenas coisas, começa a pegar os pequenos objetos e as pequenas situações, e você vai adequando. Você também não pode ficar naquele mundo, né, da fantasia, só vejo o lado bom, só vejo o lado bom. Ok, a gente enxerga o lado ruim, mas a gente não exalta ele. A gente enxerga, né? A gente percebe. Mas, para que exaltar? Para que ficar focada naquilo? Não. Percebi, ok, já desvio porque é bom. Ponto. Tem que ser rápido, né? E aí você vai elevando. Olha, mas... É toda essa transição. Só no bom. Isso é maravilhoso, porque olha só quantas possibilidades nós temos de gerar uma empatia espiritual, que a gente chama, né? Aí, nossa, pensando também para ir mais além no nosso assunto, e que é um assunto altamente científico, que os endocrinologistas falam, e que a gente pode fazer pensando nessa saúde espiritual, que é, por exemplo, o abraço. O abraço, ele libera ocitocina. A ocitocina é conhecida como hormônio do amor. Olha que possibilidade que nós temos. Um abraço. Quando a gente abraça, às vezes, uma criança, a sensação que causa quando abraçamos nossos avós, nossos pais, um irmão que há tempo você não vê, é agradável demais. Então dá para pensar nisso. É só o abraço? Não, naquele momento o seu corpo está liberando um hormônio que modifica completamente o seu estado espiritual, não só mental e físico. Então, pensando nessa possibilidade, né, de liberação de ocitocina, e falando de novo desse nosso Desperta Saúde, se você não está bem, uma dica muito boa é a do abraço. É a dica e principalmente abraçar, sabe, aquela pessoa que você gosta demais de estar pertinho, e quando você está pertinho, às vezes a gente fica com mão dada, pega no braço, é um toque maior, porque ele vai gerar justamente esses sentimentos de amor. E tudo isso é caminho sedimentado, é ponte para a saúde. É fantástico. Suzy, assim, qual é a essência da saúde no mundo espiritual? Nossa, que pergunta fantástica, de verdade. Porque a essência da saúde no mundo espiritual é a capacidade de olhar o outro com compaixão. Porque quando você olha o outro com compaixão, sempre você vai se colocar no lugar dele. E não que os seus problemas não sejam importantes ou não sejam grandes. Eles são importantes e às vezes são grandes. Mas quando você passa a observar que o outro também pode estar com um problema e às vezes muito maior que o seu, você gera esse estado de alcançar a essência humana. E aí, claro, nós estamos no Brasil, é um país basicamente cristão, aí a gente vai também para esse lado cristão, gostoso, que eu chamo de quentinho, que é o observar o outro como a si mesmo. E isso gera esse encontro com essa essência primordial espiritual. Quando falamos dessa essência, né, quando a gente vai muito além do assunto que quer dizer o cerne, encontrar o eixo principal dessa saúde espiritual, nós também podemos pensar na essência para dentro de nós, porque não há essência maior do que aquilo que existe dentro de você. Dizem os grandes mestres e não precisam ser desencarnados, grandes. Eu estive recém com o Lama Tuku, e o Lama Tuku Ropzang, ele falou algo fenomenal. Ele disse que toda vez que ele precisa fazer algo muito inacreditável de difícil, quando ele tem um problema muito grande para resolver, quando a mente dele não está boa, ele volta para dentro dele e imagina um rio que está fluindo de cima para baixo, uma água mansa. Ele falou assim, às vezes quando eu começo, esse rio está caudaloso, está com galho, está sujo, não está liberado. E se eu começo a limpar ele, começo a observar que todos os meus poros podem receber essa água pura. E aí fala justamente dessa essência da saúde no mundo espiritual, que é a essência de saber que o que está dentro de você é mais importante do que o universo inteiro. Porque se o que está dentro de você faz fluir essa água tranquila, tudo que sai de você vai ser essa harmonia.
Se não tá, o que sai de você vai ser o galho, vai ser o enrosco, a dificuldade. Então, quando ele fala dessa essência interior, dessa capacidade de alcançar o nosso ponto primordial de estarmos aqui. Porque no fundo, dei o exemplo do Tokuda, porque eu quero lembrar de outros mestres encarnados, mas no fundo, nós estamos aqui nesse planeta Terra para viver bem. Aí vamos voltar para o conceito de saúde. É um estado completo de bem-estar. Um estado completo desse fluir dessa água harmônica que gira dentro de mim e que quanto mais, olha de novo, olha só que beleza, a gente está voltando lá no início, né? Quanto mais eu conheço, controlar eu não preciso, porque se eu conheço, ela vai ser harmônica, se ela é harmônica, eu não preciso controlar, a água vai fluir. Às vezes mais rápida, às vezes mais lenta. Quando eu durmo, quem sabe até essa água fica um pouquinho parada, tranquila, deixando eu descansar. Mas quando eu tenho esse conhecimento profundo dos rios que correm dentro de mim, a gente muda tudo. Eu falei que ia dar mais alguns exemplos vivos, é claro, nós temos que falar do nosso Divaldo Franco. Divaldo Franco hoje é um exemplo, né, um ícone, uma pessoa que tem quase 100 anos e que há mais de 70 fala sobre essa capacidade de você se conhecer na parte emocional. Divaldo Franco é uma dessas pessoas que quando você escuta encanta a alma, porque ele fala, problema eu já tive, de monte. Aliás, ele já, pela idade que tem e pela época que nasceu, ele mesmo fala, todos os meus irmãos já partiram, a maior parte dos meus sobrinhos já partiram, minha mãe e meu pai já partiu, e eu tô aqui firme para dizer para vocês, vale a pena, porque eu sei que esse partir foi só uma vírgula no nosso encontro e que lá na frente a gente vai se encontrar. Então, Divaldo, para mim, é o exemplo da saúde espiritual no lado da esperança, da certeza absoluta que vale a pena lutar, vale a pena procurar médico quando precisa, fazer tratamento, você ter esse alento por você mesmo e incluir nisso tudo essa capacidade espiritual que vai fazer com que aconteça de uma forma mais positiva. Então, Divaldo é esse exemplo da esperança e também aí dos nossos seres que hoje nós podemos nos espelhar. Eu vou falar da Monja Coen. Monja Coen, eu sou muito fã dela, é uma líder, né, do budismo e uma líder aqui no Brasil e que traz todo esse conhecimento ancestral do budismo e ela fala do mesmo fluir. Ela quando está dando as suas palestras, está ensinando para a gente, está dando os cursos dela, ela fala justamente isso. Ela diz, você sabe o valor que você tem e você sabe o poder que você tem. Se você souber disso, você conquista o mundo. Qual mundo? O seu mundo. Você falou uma coisa perfeita agora que eu tenho visto recentemente, que às vezes a pessoa tem uma ideia grandiosa demais, às vezes ok, você vai conseguir fazer algo grandioso, sim, mas às vezes o grandioso é só viver sua vida de maneira plena, bacana, sendo bom para você mesmo, sendo bom para sua família, cumprindo sua missão de maneira saudável. Sua missão às vezes é algo simples, palpável, reduzido à família ou a uma região, você não precisa dominar o mundo inteiro. Às vezes o mundo que você está fechado ali já é a sua missão, né? Ninguém precisa ser super-homem e ter missão planetária, né? Seria ótimo se todo mundo tivesse vocação para isso, tivesse esse propósito e conseguisse. Mas muitas vezes o que é para ser feito é algo muito mais simples, né? E termina que as pessoas ficam frustradas e tal. E não, você fazer o seu já está fantástico. Transforma o mundo. Sabe que um dos conceitos de paz é que a paz no mundo vai ser estabelecida quando cada um procurar a sua própria paz. Então, nossa, de novo, uma fala grandiosa. Não é esperar que tudo aconteça, nem que seja enorme, que atinja milhares de pessoas, milhões, que seja grande. Isso é consequência. O tamanho que vai ter a sua ação é consequência do esforço que você está fazendo. Então, é mais importante, às vezes, ter o esforço no seu seio familiar, no seu seio de amigos, no seu trabalho. A gente fala muito sobre isso na espiritualidade, é trabalho. É no seu trabalho você oferecer o melhor do seu profissionalismo. Ali você gera felicidade, gera todas essas cargas positivas que a gente está precisando no mundo. E que quando cada um alcançar esse estado de paz, automaticamente
são alguns efeitos. O primeiro efeito, automaticamente o planeta vai ter paz. A humanidade vai assentar e vai dizer, estamos em paz. O segundo é que a prosperidade, ela vai fluir. Não tem como não fluir. O dinheiro que você precisa para reconhecimento do seu trabalho vai aparecer, o retorno, seus clientes. Você vai gerar uma vibração tão positiva que os efeitos que nós vamos ter quando cada um passar a encontrar a sua paz, eles são grandiosos. O primeiro efeito é que instantaneamente o planeta vai estar em paz. A humanidade vai gerar essa felicidade pela paz. Porque eu não posso gerar paz pelo outro, eu só posso gerar por mim. Mas se todo mundo parar e passar a pensar nessa energia positiva, essa energia espiritual, da saúde espiritual, vai afetar o planeta, a humanidade. Então o efeito colateral é maravilhoso, né? Tem coisa que tem efeito colateral que é ruim, efeito colateral neutro, não existe. Eu vou dizer que eu acho que a gente começa a falar de um efeito colateral muito diferente. Gera efeito colateral? Gera. Efeito da felicidade. O segundo que vai gerar é que a prosperidade vai fluir muito maior na sua vida. Isso é instantâneo. Seus clientes aparecem mais. O seu comércio ou o trabalho onde você é empregado ou no funcionário público ou privado vai fluir. Vai aparecer trabalho para remunerar pelo seu esforço. Por que isso acontece? Porque é um fluxo positivo de energia. E o fluxo positivo de energia é o que a gente mais está carente para justamente ajudar a resolver de uma forma melhor tudo isso que o planeta está vivendo hoje, né? Esse caos mental, às vezes o caos emocional e até o caos espiritual. Ele não precisa existir. Ele pode realmente acontecer instantaneamente. Então, falei que gera paz, que vai gerar felicidade, que gera prosperidade e que também vai gerar algo que é um sentimento muito importante, que a gente chama de sentimento de fraternidade. Se é bom para mim, vai ser bom para todo mundo que me rodeia. E isso gera uma transformação sem igual no nosso planeta. Esse talvez seja o grande sonho de quem trabalha, né? Eu falo que eu trabalho com esse mundo da espiritualidade desde os meus 4 anos de idade. Então, tenho 59, são 55 anos lutando para que as pessoas possam ver o verdadeiro potencial que elas têm e mesmo nos momentos de dificuldade, no momento em que a saúde faltou, estou com uma doença mais difícil, estou com uma doença autoimune, estou com uma depressão muito profunda, estou com situações que a gente sabe que precisa de psicólogo, psiquiatra, médico, remédio, farmacologia, mas também precisa do abraço, do passe, da água com carinho, talvez de um momento de introspecção, de meditação. Então a gente sabe que pode acontecer, mas as grandes dificuldades, mas se nós pudermos passar a ver com positividade essas dificuldades, a gente vai se abraçar mais e vai gerar esse despertamento que está precisando hoje no ser humano quanto à saúde. Você que tem uma mediunidade super incrível, aguçada, ativa desde sempre, né? Como é que você enxerga a parte espiritual da doença? Tipo, como é que é esse passo a passo do pensamento para a autossabotagem, ou o segurar sentimento, ou não falar, ou não se expressar, ou qualquer outras coisas que acontecem? Como isso vai chegando até afetar o corpo físico? Nossa. Quando você olha, primeiro, é claro, eu vou fazer um disclaimer bem importante. É muito mais fácil você ser o médico do que ser o paciente. Porque o médico vai olhar com menos emoção aquele exame, aquele resultado que diz que é negativo. E o paciente tem mais dificuldade. Então, eu vou passar a visão do que a gente chama de nós, os cuidadores da alma, ou a visão de que num consultório o médico vai ter. Quando a gente observa a pessoa, a primeira coisa que aparece é que ela perde a vitalidade, a energia que tem, que a gente chama de aura, que é tão famosa, tão conhecida das fotos Kirla. Essa aura ou tem buracos que vazam energia, verdadeiro, vira uma peneira, ou ela fica apagada, ela fica mais amarronzada, ela vai perdendo o viço, né? Vai perdendo a energia. Então, primeiro a gente observa isso. Aí nós temos que voltar, neste caso, nesse nosso cliente de uma atividade terapêutica, nós temos que voltar
o máximo possível. Pode ser na infância dessa vida, mas começar desde lá para ver como que os pensamentos e como que as emoções dela foram marcando a vida dela. Às vezes essa criança tinha de tudo para ser um adulto com prosperidade, com felicidade, com beleza, com tudo certinho na vida dele. Mas lá atrás pode ser que já na barriga da mãe, às vezes uma frase muito repetitiva do tipo: eu não queria essa criança, não era o momento de ter esse filho, como vamos sustentar esse filho? Será que é um menino? Eu queria uma menina. Será que é uma menina? Eu queria mesmo, era um menino. Essas afirmações, elas vão ficando impregnadas, mesmo que num feto, elas vão ficando impregnadas na mente e nessa energia. Então começa ali, começa que já na concepção e na barriga da mãe tem que ser, se possível, porque a gente sabe que acidentes acontecem, mas tem que ser, se possível, muito positivo, muito desejado, muito amado. Aconteceu, estamos grávidos, né? Porque é preciso o casal para estar grávido. Estamos grávidos. Vamos ter essa gravidez de uma forma mais fluida possível espiritualmente e até fisicamente, né? Exame, pré-natal, mas amando, massageando a alma dessa criança. Então, essa criança pode ir crescendo, depois ela pode passar por traumas, infelizmente, nos seus 4, 5, 6, 7 anos, nessa tenra idade, depois na juventude. Então, a gente tem que avaliar em que ponto esse rio deixa de fluir naturalmente, porque todos nós nascemos para um fluir melhor. Em que ponto que passa a ter curvas que enroscam essas situações emocionais. Então, nós vemos com esse lado espiritual dessa forma. A gente lê muito. A gente chama de leitura de campo ou frequenciamento. Nós lemos quais são as emoções que estão gerando esse vazar de energia, essa dificuldade da pessoa pôr foco na vida dela, na prosperidade dela. Então, o nosso olhar é muito para dentro do que está gravado no espírito dessa pessoa que eu chamo de cliente, né? Desse cliente que a gente atende. E quando a gente faz essa leitura, que a gente chama de leitura de campo, leitura de frequência, leitura psíquica, como o Edu Scarfon ensina e faz tão bem, ou frequenciamento, que é a leitura de frequências, a gente consegue observar, às vezes, um detalhe, como eu disse, ó, eu olhar, dando o exemplo do olhar do médico com seu paciente lá no consultório. É o olhar dele, porque o olhar dele, ele vai olhar um raio-x que os meus olhos comuns, como paciente, não enxergariam. Mas que ele olha e fala, este pontinho aqui não pode estar aqui. E é assim no mundo espiritual. A gente olha e fala, esta aura, que é uma peneira vazando energia, não pode estar certa. Este nódulo preto que você tem no seu coração, nas emoções que estão saindo do seu coração, isso pode te levar a um infarto. Então, quando a gente estuda desse jeito, a gente passa a pensar que a nossa vida espiritual, ela também é feita do que a gente chama de pensamento-forma. Eu vou pensando e vou tendo forma nisso. Eu vou dar um exemplo bem negativo, depois damos um positivo. Mas eu começo a pensar, nossa, que pessoa bruta comigo, olha como meu pai chegou nervoso e me xingou. A gente na tenra idade não entende bem os pais e as dificuldades que eles estão passando. E aí eu começo a ter pensamento-forma. Eu começo a dar forma, começo a, às vezes, ter raiva, ter muita crítica, não querer chegar perto, começo a achar que eu sou abandonada. Então a criança vai marcando todos esses pensamentos-forma. Quando eles, de tanto marcar, fazer mais uma vírgula importante, não é um pensamento que marca a tua personalidade, é muitos. Então, né, é algo repetitivo, é algo cansativo, é algo dolorido que vai marcando. E aí você transforma ela em forma-pensamento. E aí aquela forma-pensamento, como essa da pessoa, a criança que desde pequena, da gravidez, da concepção, se sente como um incômodo na família, acha que é um atrapalho. Essa criança tropeça muito. Essa criança tende a andar com os pés para dentro. Essa criança tende a ficar com os ombros mais encolhidos e as costas mais curvadas, porque ela se sente sendo um peso para a família. Tudo isso é pensamento-forma. Ela vai machucando a psique dela. Lá na frente, isso vira uma forma-pensamento. Lá na frente, ela vai se ver uma pessoa que é peso para todo mundo, uma pessoa que não merece ser amada. Então, olha a possibilidade que nós temos de tratar um ser humano como ser humano, trazendo ele de volta para a nossa essência. A nossa essência é, como diz
uma entrevistada minha, a nossa essência é luminosa. É voltar para essa essência de luz e conseguir, então, tirar esses pontos que marcaram. Faz sentido, doutora? Total, eu estava lembrando aqui de uma pessoa que eu conheço e que ele está com câncer, mas já está bem melhor, está se curando, tá? Já deve estar, Deus quiser, vai estar bem. Mas foi uma pessoa que tinha uma vida tranquila, ótima, maravilhosa, mas começou com uma depressão meio sem sentido. Eu não vou dizer sem sentido, porque eu não posso julgar, mas não tinha fatores, sabe? Tinha saúde, tinha família, tinha condição financeira, tinha tudo, sabe? Mas devia faltar alguma coisa interna, não sei o quê, que criou uma depressão que era uma coisa que se arrastava e ficava depressivo, até o ponto que desenvolveu um câncer. E eu conversando com essa pessoa há pouco tempo, aí quando eu soube, né, fui entrar em contato, conversar, saber se, né, se queria alguma coisa, se podia de alguma maneira, enfim. Aí a pessoa disse, Guta, eu estou no processo espiritual tão melhor, eu estou mais evoluído, estou tão crescendo, e eu percebo que, sinceramente, eu causei isso. Ele teve a noção que ele próprio, nessa depressão, nessa angústia, que ele trouxe mentalmente para a vida dele, que não teria sentido precisar ter aquilo. Ele não tinha nada. Tem pessoas que têm a vida dificílima, dá para entender que é uma depressão total. Né? Sempre dá para entender, mas assim, é mais gritante a causa. Né? Mas no caso dele não era. E ele disse: não, eu sei, mas agora eu vou me curar, agora eu estou bem. Ele está determinado, ele de fato está curando. Olha que coisa linda. Materializou, e é o conhecimento. Quando ele fala agora eu vou me curar, é porque ele tomou conhecimento. E tem muitas formas, né? Eu sempre falo dos psiquiatras, dos psicólogos e dos médicos, dos exames, a parte física nunca pode ser esquecida. Mas quando você vai para além da própria psicologia e vai para o espiritual, a gente também tem que dar uma espiadinha, porque há a possibilidade de ser algo ou da sua hereditariedade ou da ancestralidade, ou até, por que não, de vida passada. Então, esse olhar mais profundo espiritual que a gente faz leva justamente a observar comportamentos que a pessoa tem, que olhando só essa vida, daí, não, mas olha, eu falei que ia falar algo bem positivo. Os avós ficaram, os bisavós, todo mundo comemorando. Essa criança foi tratada com todo zelo, todo carinho, teve tudo o que precisou, um bom estudo, uma boa educação, alimentação, estava tudo perfeito. Ainda assim, lá na frente, ela começa a ter esses desvios que vão levar, nesse nosso exemplo aí, ou a um câncer, ou a uma doença autoimune, ou a um problema mental, ou uma depressão, alguma coisa assim, uma bipolaridade. E aí a gente também tem que espiar desse jeito, né? A família pergunta para nós, mas não faz sentido, assim, então não é necessariamente ele nesta vida. Tem algo mais profundo. Mesmo que a gente também não queira, nós trazemos a herança genética do pai e da mãe. Então pode ser algo que a mãe é que passou na infância, que o pai, a gente começa a voltar em gerações. Quando você volta 4, 5, 6 gerações, vamos dar um exemplo simples de voltar a geração aí para todo mundo começar a voltar junto. Pais em 1937. Os pais deles nasceram em 1893. Então já são os meus avós. Os meus bisavós nasceram em 1850. Os meus tataravós em 1790. E os meus tataravós nasceram em 1740. Eu parei ali quando eu comecei a voltar na árvore genealógica e falei, o que será que esta família que nunca foi abastada, tem um histórico de muito trabalho, de muita dificuldade, o que será que eles viveram em 1740 até chegar agora em 2024 e que permeia, queira ou não, esse forma-pensamento? Porque esse forma-pensamento pode ter se formado lá atrás. E por que eu herdo, né? Essa é uma pergunta muito importante. Então, por que a gente acredita que a gente possa herdar isso? Há uma possibilidade científica que venha pelo DNA, pelo sangue. Isso é estudado pelos psicólogos. Então, pode vir, eu posso estar tendo memórias, não de vidas passadas minhas, mas de vidas passadas de ancestrais meus. E dentro do mundo espiritual, é claro, há essa possibilidade, na reencarnação, de que sou eu mesmo que vivi aquilo lá. Quem disse que em 1740 eu não estava ainda no seio dessa família
e eu não posso ter sido uma tia, uma mãe, uma avó, um irmão que viveu naquela época. Então, as possibilidades, elas são infinitas. Aí a gente vai para a física quântica, né? É o mundo das possibilidades. Nós olhamos desta forma e um pouco com mais profundidade e com esse olhar espiritualista, espiritista, nós podemos realmente ver que há essa possibilidade de que eu possa estar lá naquela época e ter ajudado nessa forma de pensamento. Então, tanto a psicologia explica que pelo sangue, pelos genes, pela hereditariedade, eu posso me lembrar de algo que a minha família, que os meus ancestrais viveram, que pode ser essa forma de pensamento negativa, mas nós acreditamos que a gente possa também ter estado lá. Então, às vezes, essa falta de saúde espiritual, essa falta de esperança, é justamente algo que veio de muito tempo atrás e que vai se acumulando. E quando chega aqui nas gerações atuais, né? Falei de 5 ou 6 gerações da minha vida, chega em mim agora, nos meus filhos, no meu neto. Então, eu já estou falando aí de 8 gerações. E pode chegar nele e continuar chegando torto, mesmo que ele venha com tudo perfeito. Então, a gente também não pode esquecer que nós carregamos formas de pensamento da família, nós carregamos formas de pensamentos individuais, sejam de vidas passadas ou só dessa vida, mas nós carregamos também algo que eu considero mais sério ainda, as formas de pensamentos coletivas. As formas de pensamentos de situações que foram difíceis e que depois, agora, é muito mais difícil eu só me livrar delas, porque elas estão aqui permeando todas as minhas ideias, todo o meu espírito. Vamos voltar 1940, quando a Segunda Guerra Mundial, a grande, né, Segunda Guerra Mundial, infelizmente, para a tristeza de nossa história, está eclodindo e está a pleno vapor no planeta todo. Que forma pensamento coletiva não foi formado por aqueles milhões de pessoas que viviam, que eram bilhões, né, no planeta, que viviam naquela época e que agora, 70 anos depois, está nessa psicosfera coletiva. Então, nós temos que começar a corrigir o indivíduo naquilo que eu conheço, essa vida. O indivíduo naquilo que talvez possa existir, outras vidas. O indivíduo na sua família enquanto sociedade. E o indivíduo enquanto coletivo, parte de um planeta. Então, sim, nós temos aí um trabalho grande para arregaçar as mangas e para ajudar a melhorar esse mundo e melhorar essa psicosfera espiritual e emocional que a gente tem no planeta. É isso mesmo. E como a gente consegue controlar? Porque, como eu falei, a vida é tão complexa e às vezes tão problemática ou tão dificultosa em determinadas situações, né? Às vezes a gente está numa fase ótima, às vezes está na fase ruim. Tem pessoas que estão na fase ruim a vida toda, né? Que parece que a vida é uma eterna provação. Então, numa situação assim, como a pessoa consegue... Existe alguma técnica, existe alguma coisa que a pessoa possa fazer para tentar manter essa frequência, manter essa vibração boa, tentar evitar que essas coisas aconteçam? Sabe que, às vezes, a pessoa consegue sozinha. Eu vou falar dessas primeiro. Aquela que está nesse estado de dificuldade, mas que ela sabe assim, ó, eu consigo. Às vezes é uma sessão com um psicólogo, às vezes um pequeno tratamento com um psiquiatra pode ajudar. Então, ela, às vezes, sozinha, ela diz, eu consigo, e eu tenho um altruísmo dentro de mim, eu não vou aceitar, eu não vou afundar. Isso é uma categoria de pessoas. Tem outras pessoas que precisam da ajuda externa, que precisam da mãe, do pai, do companheiro, da companheira, dos filhos, dos netos, dos avós, que sozinho não vai sair e precisa de um aparato familiar ou de amigos ou até de tratamento ao redor dele. E, infelizmente, tem uma parcela que essa categoria é mais difícil, que ela não acredita. Não acredita em nada, ela só acredita que a vida, infelizmente, é para passar dificuldade, não quer nem estar no planeta. Eu conheço uma parcela no planeta Terra. Consegue também observar, quase que como um efeito placebo, qual que poderia seguir mais as nossas recomendações e se dar melhor. Então, a primeira grande recomendação sempre vai ser a meditação. Porque essa meditação, ela exige um calar-se tão profundo e tão difícil, que quando você cala realmente, desacelera os seus pensamentos, respira, aproveita essa capacidade pulmonar de respirar, você está elevando seus pensamentos. Então, essa categoria que com pouca coisa consegue sair da situação ruim, essa dá um salto. Essa que precisa de um aparato, ela pode fazer meditação, mas às vezes precisa de uma yoga,
precisa do seu corpo está doendo, de um pilates, precisa de às vezes, até um tratamento de estética. Se sentir mais bonita, com a pele melhor, não gosto do que eu vejo no espelho. Ela precisa Autoestima, né? arrumar até a autoestima. A Eu autoestima vejo é direto isso. importantíssima na saúde. Você vê, né, doutora? Não, meu trabalho, né, disso, então, eu tenho paciente que... eu já tive paciente com depressão que não queria ser atendida, e terminou que a filha disse, não, vai atender mamãe está depressiva, mamãe não está legal, não sai de casa. Aí eu dizia, não vou atender, ela tem que tomar um medicamento, ela tem que ir no terapeuta. E ela, então, mas ela já está tomando medicamento, já está na terapia, mas ela se olha, se acha horrível, se acha velha, não quer sair, junto com todo o contexto que ela já tinha de ansiedade, depressão. Aí eu disse, tá bom, traz ela aqui, eu quero conversar. Aí ela foi, eu era resistente a fazer. Mas aí, quando ela foi, eu conversei, eu disse, olha, você quer fazer isso? Quer fazer um botoxinho só para melhorar uma ruguinha, melhorar um negócio, né? Eu fiz assim, um mínimo do mínimo nela, que teoricamente seria uma coisa boa, teoricamente seria uma coisa fútil, mas não foi, porque aquilo ali, ela se olhou no espelho, ela se reconheceu de 5 anos atrás. Então, ela se enxergou há 5, 10 anos atrás. E ela se enxergou de maneira emocional. No momento que ela se viu fisicamente melhor, ela disse, eu não sou mais aquela mulher que eu estava sendo esses últimos meses, esses últimos anos. Eu posso ser aquela mulher que eu era 10 anos atrás. E que eu era bem. Então, aquilo ali deu um reset nela, que essa mulher mudou completamente. Ela ficou saindo de casa, saindo com os netos, vivendo, trabalhando mais, saindo de casa. Ela mudou, logicamente, estava medicada, continuou medicada, fazia sua terapia, mas só o tratamento estético, que teoricamente seria uma coisa tola, não foi, foi fundamental, foi como se fosse uma virada de chave. A partir daquele momento, ela realmente tomou a atitude de fazer coisas que ela deveria ter feito antes e não estava com a atitude de fazer. O controle mental dela fez ela melhorar, né? Ela percebeu algo físico, estético, que fez um reset mental dela de algo positivo do passado que ela pode contribuir e trazer para o presente. Então, é puramente mental, mas a adequação física daquele momento fez ela se sentir confortável e romper aquele ciclo vicioso da depressão, da baixa autoestima, de ficar dentro de casa, de não se expor. E parecia uma coisa toda legal. E, assim, é mais uma prova de como tudo é mental, né? Talvez ela não precisasse fazer o procedimento estético, mas ela não conseguia força, não conseguia enxergar até fazer o procedimento estético. Quando a gente está negativo, né? Quando a gente está nessa fase, nós tendemos a não enxergar mesmo, e às vezes são soluções pequenas. Mas a parte da autoestima é uma das que mais pode afetar essa saúde espiritual, essa saúde emocional das pessoas. Aí eu adoro algumas respostas que hoje em dia a gente vê por aí, né? A primeira qual é o lugar de uma mulher? Eu adoro a resposta, é onde ela quer estar feliz ali. E aí qual é a melhor aparência? Aquela que te faz feliz. Tem pessoas que gostam da aparência com roupas escuras, outras com roupas claras, outras com muitas roupas, outra com pouca roupa. A questão é que o ser humano possa voltar a alimentar ele mesmo, né? Essa autoestima dele, ele olhar no espelho e encontrar ali esse ser luminoso. E isso vai ajudar a sair. Então, eu tinha falado, nós entramos nesse assunto por causa da meditação e falando dessas... Tem muitas categorias, mas nessas 3 principais, a que acredita, a que sozinho sai, a que precisa de ajuda e a que não acredita em nada. Esses aqui a gente precisa lançar um olhar mais profundo. Esse aqui precisa desse carinho. E foi esse exemplo que deu aí, de alguém que olha de fora e fala, e se eu achar beleza em você? E nesse caso foi um procedimento estético, mas às vezes é uma fala, um livro ou um elogio. Nossa, o elogio ele é bom demais. O elogio talvez seja, então, vou pôr como segunda categoria, eu gosto da meditação como primeira, segunda, um elogio. Você se autoelogiar, e quando você começa a se elogiar, você entra nos lugares mais potentes. Você sabe que você tem luz, que você é uma pessoa boa, cheia de claridade por onde passa. Então, o outro é o autoelogio. Você achar pontos em que você se elogie e tirar o foco daquilo que você
considera desgastante, negativo em você, que você se reduz, que ninguém merece ser reduzido. Imagina, ninguém merece ser reduzido pelos outros, imagina ser reduzido por si mesmo. Então, olha quanta coisa está dentro do ser humano e dentro dele a gente vai achar resposta para tudo. Então, a meditação, o autoelogio para gerar também o elogio que vem de fora e, é claro, trabalhar a autoestima em todas as formas. A autoestima ela é uma das emoções que mais pode ajudar a pessoa até achar emprego quando está procurando emprego, se manter no trabalho quando está trabalhando e acha que não está indo bem, que o rendimento não está bom, é observar com uma lupa a autoestima, porque nosso assunto é saúde espiritual e emocional, né? Então, observar com uma lupa a autoestima e ver por que eu não estou me amando, por que eu me sinto assim, por que eu acho que eu não mereço estar bem. E aí a gente começa a entender de novo todas essas emoções. Sabe que, também lembrando desses assuntos que a gente estuda tanto nesse nosso mundo espiritualista, nesse mundo das emoções espirituais, quando falei de autoestima ali, eu estava lembrando também dessa autoestima espiritual. Porque às vezes a pessoa fala, né? Não vou falar eu me acho porque eu não me acho. Assim, a pessoa fala, eu sou um zero à esquerda, eu sou um zé nada, eu nasci pro fracasso. Essas palavras, ela tem um poder tão grande que mesmo que não nasceu, vai ficar assim. E imagina quem já tem uma propensão, que nós falamos de familiar, de hereditariedade, para estar assim, afunda de vez. Então nós também podemos trabalhar essa autoestima espiritual, observar um pouquinho mais como que eu me sinto comigo mesmo, com o meu espírito, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos. Aí, como a gente costuma falar, eu posso até me sentir sozinho, mas nunca abandonado. Porque eu não posso ser abandonado por essa inteligência superior que habita dentro de mim, que a gente costuma chamar de Criador. Perfeito. Você falou uma coisa assim que eu não nasci para bem, não sei o que mais lá, eu não faço nada tal. Essa situação a gente vê muitas vezes quando eu já vi várias situações assim, tipo, o pai, geralmente o pai é bem-sucedido, trabalhador, tarará, e o cara está numa situação muito boa e vê os filhos de maneira inferior. E termina que cria o filho inferiorizado. E aquela criança, filha daquele pai muito bem-sucedido, termina ficando super frustrado. E isso eu vejo em várias gerações. Eu vejo gerações de idade de ser meus avós e a pessoa de idade de ser meus pais, como eu vejo pessoas da minha idade que estão bem-sucedidas e tratam o filho meu inferior do mesmo jeito. Eu digo, nossa, que padrão repetitivo desagradável, porque cria pessoas com condições financeiras confortáveis, condição financeira boa, mas com emocional lá embaixo. Porque a pessoa parece que tem existe uma tendência a pisar, não sei o que é isso. E aí eu pensei o seguinte, a gente vê tanta gente jovem com essa abertura, com essa disposição de despertar, e muitas vezes as pessoas mais velhas estão super fechadas, restritas a isso, quando elas deveriam também se abrir, né? Como é que você enxerga essa parte das pessoas mais velhas ou que tendem a menosprezar filho ou pessoas assim? Nossa, a responsabilidade é muito grande, né? De pais, avós, tios, padrinhos, da geração que vem antes da criança, a responsabilidade é muito forte. Mas tem algo muito bonito também que está nessa categoria desses que conseguem sair de uma situação difícil mais sozinhos, que é o que a gente chama de honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não quer dizer que eu tenho que aceitar tudo que o pai e a mãe fez, que necessariamente não precisa ser bom. Honrar pai e mãe é ser um bom filho. É como que você, observando essa condução emocional do seu pai, da sua mãe, das pessoas ao seu redor, como é que você vai fazer com os teus filhos? É não passar para frente, porque há um momento na geração em que realmente a pessoa para e fala, eu só não quero ser igual a esta pessoa. Então é não ser. É como você cria um mundo melhor, justamente não repetindo tudo aquilo que você acredita que foi o que te afundou, o que não te ajudou. Então nós temos uma possibilidade muito grande do ser humano de refazer a sua história, de reconstruir. Como é que é a frase? Foi citada por Chico Xavier, mas não foi ele que escreveu, mas
embora eu não possa voltar lá atrás e começar tudo de novo, eu posso começar agora e fazer um novo fim, né? Mudar o meu futuro. Essa frase é perfeita. Embora eu não consiga mudar aquela pessoa, eu posso fazer de agora em diante um corte e recomeçar e fazer um novo fim. Mas eu lembrei também de um caso que a gente atende tanto, eu já atendi mais de 40 mil pessoas na casa de oração. E a gente atende com tanto carinho, de forma gratuita, doação mesmo. E espero que a gente possa estar fazendo um bom trabalho de condução às pessoas que nos procuram. Mas tem um caso extremo de uma filha que foi muito judiada pelo pai quando era pequena. Ela foi assediada pelo pai. E a mãe, não entendendo, batia nela todos os dias. Todos os dias. E quando ela fez 10 anos, a mãe pôs ela para ser empregada doméstica de uma babá de 2 crianças da vizinha e praticamente abandonou lá. Então essa pessoa, essa criança, cresceu numa revolta violenta com o pai, então. Mas era imperdoável e a mãe foi se afastando e acabou que ela seguiu o caminho dela. Quando ela já estava mais adulta, ela procurou essa ajuda para entender esse estado emocional que ela tinha, que realmente era desastroso. E a gente ajudou ela a ter um novo olhar de perdão, primeiro sobre a vida dela. Mas ela chegou no estágio tal que ela procurou esses pais e quando ela encontrou, os pais já tinham bastante idade, estavam debilitados e muito doentes, praticamente na mesma situação que ela se viu quando ela tinha 10, 11 anos. Ela se viu muito abandonada, se sentia doente, debilitada, não conseguia lutar pela tenra idade. Ela viu os pais assim. E o estado dela de choque foi tão grande que ela foi conversar e os dois pediram perdão e falaram, lá naquela época a gente não conseguia entender. A mãe falou para ela, você me perdoa, filha? Eu era muito nova e eu tive muito ciúme de você. Eu não soube lidar com a situação, mas eu não sei ler e escrever. E o pai, que estava no leito de morte, falou a mesma coisa e disse, eu não consigo voltar. Eu não mereço nem ir depois da morte para um local ruim, porque eu sei o que eu fiz, mas eu não sei por que fiz. Há possibilidade de me perdoar? E essa história, ela termina de forma bonita, que foi uma filha que não perdoou apenas por perdoar, mas uma filha que olhou os pais com uma compaixão tal espiritual que ela disse, eu entendi, vocês não eram capazes, mas eu sou. E ela reverte toda essa história dessa forma. Então, eu acompanho essa história, eu me emociono de falar dela, e eu falo para influenciar as pessoas a falar isso. Busca de todas as formas uma compreensão mais profunda, porque se você buscar só ficar preso naquilo que é um problema, você não buscar achar a solução, achar a porta de saída disso, você vai estar machucando o que você tem de mais primordial, que é o seu espírito. É lindo você falar isso, porque é a prova de uma situação tão absurda, tão inaceitável, ela ter a força, a dignidade, não sei nem palavra para descrever, assim, até me arrepiei quando você falou que ela teve essa iluminação de ressignificar. Ressignificou. Ressignificar. E evoluiu corpo, mente, espírito, tudo mais. E com certeza a saúde mental dela esteve muito melhor depois dessa atitude, né? De ressignificar toda uma situação catastrófica, né? Em vez de ter uma vida catastrófica. Sabe como é que ela falou? Ter uma vida Isso mesmo. O que ela falou um tempo depois pra gente, aí já tinha enterrado os pais, ela disse, eu enterrei numa condição de perdão, porque se eu enterrasse na condição de ódio, isso nunca ia parar. Mas ela disse que naquele dia ela foi para casa se sentindo como um anjo que voava. Ela disse que ela não tinha nem peso, ela flutuava na cabeça dela, ela tirou tudo aquela mágoa, aquela amarra do passado. E é difícil, como a doutora falou, uma situação muito difícil, mas que espírito, que alma tem uma capacidade de realmente refazer a história dela de uma forma tão bonita e perdoar desse jeito. E é claro que daí eu tenho que pensar de novo nas emoções, né? Provavelmente ela ficou mais de 40 anos sem ver os pais porque era o tempo necessário para que ela odiasse longe, porque odiar perto é morte garantida, né? Para que ela pudesse passar toda essa catarse, remoer todas esses sentimentos negativos dentro dela, de forma que quando ela veio já madura da vida,
e talvez machucada desde pequena, que ela chega perto dos pais e ela vê a possibilidade de fazer o que a gente chama de um verdadeiro milagre da vida. E esses são desses casos que a gente se alimenta. São num templo de oração, porque a situação é muito ruim, muito difícil. Ela precisa de também, além da saúde física, mental e social, ela precisa da saúde espiritual e aí nos procura lá. Então, 90% dos casos que a gente atende são casos mais difíceis, casos de perda, de partida de pessoas que se amam muito, mas com filhos, perda de emprego e a pessoa não estava estruturada, perda de um relacionamento, um pedido de divórcio sem esperar, uma traição. Então, assim, a situação nunca é muito bonita e para procurar a gente lá. Mas, invariavelmente, nessas 40 mil, eu encontrei muito mais casos assim e compaixão do que casos de pessoas que não queriam, que não estavam dispostas a doar de si. Aí eu falei disso tudo para poder também dividir com todos vocês a possibilidade da gente aprender com o erro dos outros e com a dor dos outros. Então, essa mulher especificamente, essa criança, essa jovem, essa senhora e essa mulher que enterrou os pais, que procurou a gente nesta fase, eu agradeço todos os dias, porque eu penso, como eu agiria? Será que eu teria tanto conhecimento emocional e tanta compaixão dentro de mim, de forma que naquele momento as pessoas que ela mais amava eram realmente os pais que deram vida a ela, né? Como será que eu reagiria? Então, para poder nós irmos para essa finalização falando em algo muito positivo, você pode, você é capaz de muito mais. Procure recursos de todas as formas para encontrar dentro de você a fortaleza que vai te ajudar a seguir essa vida, cumprindo até o último dia tudo aquilo que você prometeu para você mesmo. Ai, Suzy, obrigada. Você, como sempre, com palavras fantásticas, exemplos lindos, um conhecimento maravilhoso. Adoro estar com você pessoalmente no consultório, agora na entrevista. Estou super feliz de receber você aqui, super honrada. Queria que você deixasse o seu canal para as pessoas seguirem, que é o Medium Talks, que eu sou super fã, sou inscrita no canal também, seu Instagram. Obrigada. Então, é no YouTube, Medium Talks, e no Instagram, medium.talks. E também vai me achar com tanto a mim como a equipe de terapeutas que nós temos no imariá.com.br, no site do Imariá, no Instituto nosso de Terapias Energéticas. Foi um prazer enorme. Muito obrigado pela oportunidade de ter estado contigo, doutora Guta. Eu que agradeço. Um beijo grande e até a próxima.